Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a um tema muito especial. Nós vamos fazer novamente um top 5, desta vez um top 5 destinado aos melhores personagens nos videojogos. Já sabem que este tipo de episódios, os top 5, são os nossos top 5, portanto o facto do nosso top 5 não bater certo com o vosso é uma vantagem, porque significa que vocês vão se calhar descobrir personagens novos ou não, e por favor partilhem o vosso top 5 nos comentários do Facebook, do Instagram, da plataforma onde estiverem a ouvir, porque nós também queremos aprender com o vosso top 5 e descobrirmos personagens que se calhar nunca nos lembraríamos e que vocês se recordam. Portanto, este episódio não só vai ser um episódio especial nesse sentido, mas também vai ser um episódio de partilha e em que vamos conseguir todos descobrir os nossos personagens favoritos nos videojogos. Por favor, interajam connosco, que essa parte é muito importante. Onde é que nós vamos estar disponíveis e onde é que as pessoas nos conseguem ouvir? Isto são tudo perguntas muito importantes que só o nosso colega Tiago Carvalho, lenhador corcunda, consegue responder. Ora, muito boa noite e muito obrigado. Tu admiras muito a minha corcunda. Agora, ser lenhador com este frio dá um jeito espetacular. Portanto, podem nos seguir no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Popcast, que é o novo podcast da Rádio Renascença, YouTube, Instagram e Facebook. Podem nos seguir lá e fazer ali um likezinho. Eu vou-vos passar novamente ao meu colega André Leitão, que é o operador de limpeza prisional. Portanto, torce aí bem a esfregona, que ainda há muita sala para limpar. Pá, olha, um top 5 de profissões, eu acho que este estaria no top 3. De facto um trabalho muito bom, muito bom. Prestaste parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Apresentações feitas. Vamos então iniciar este episódio, desta vez dedicado ao top 5 de melhores personagens nos videojogos. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Muito bem, para iniciarmos este episódio, a decisão vai ser muito fácil, uma vez que no último top 5, num destemido jogo de papel, pedra ou tesoura, o Gil acabou por levar à avante e vencer esse duelo. É que é mesmo assim. Desta vez vamos passar a batata quente para a minha pessoa. E vais começar tu. E vou começar eu pelo quinto lugar do meu top 5 de melhores personagens de videojogos. Só na caixa. Quem é que eu tenho? Não sei, diz-me. Eu acho que tenho uma surpresa para o primeiro. Uau, ok, promete. Ok, estou. Eu próprio, que não sei alguns personagens, mas nem digas, não quero saber. Tá quero bem. ser surpreendido também. Em quinto lugar, eu tenho um personagem que vocês vão achar isto muito estranho, mas ele não tem nome. É o herói destinado do Dragon Quest V, um jogo de 1992. Hold on a minute. Listen, I'm not trying to steal your orb. You can trust me. Oh, how about if you're nice to me and let me look at your orb, then I'll be nice to you and show you my special friend. Don't you know that makes you seem really suspicious? Muito bem. I don't believe you Porquê one bit. que este personagem não tem nome? Porque nos jogos de Dragon Quest, muito ao jeito do Pokémon, vocês, ou do Zelda, por exemplo, vocês, o personagem principal é um Link para convosco. Portanto, vocês escolhem o nome que querem dar ao vosso personagem. Daí os personagens de Dragon Quest se chamarem normalmente por The Hero, o herói. E neste caso, o herói do Dragon Quest V é um herói muito importante. O herói passa por várias fases ao longo do jogo. A história é extremamente rica, mas basicamente a primeira fase dele é quando ele nasce para a história. O jogo começa com o nascimento do nosso personagem. Nós vemos o personagem a nascer em bebê, acompanhamos-lo no crescimento enquanto criança, e é aí que ele tem o primeiro fator trauma, ou seja, basicamente o pai dele acaba por sucumbir à morte enquanto tenta proteger
protegê-lo a ele e ao Príncipe Harry de um vilão misterioso do jogo. E isto deixa um trauma logo muito, muito grande no personagem. Ele fica escravo, é obrigado a trabalhar num templo sem grandes perspectivas de futuro, e o jogo dá um salto para 10 anos depois, em que temos o nosso herói que nós vimos a nascer e que vimos a crescer, preso num templo a trabalhar enquanto escravo com um amigo. Nós conseguimos fugir deste templo e o herói casa. O herói casa e é-nos dada uma side quest que culmina numa opção de casamento entre duas personagens diferentes que nós vamos conhecendo ao longo do jogo. Mais uma vez, estou a ser vago o suficiente para depois também dar espaço às pessoas que querem jogar, mas podemos escolher, por exemplo, jogarmos na versão da DS, da Nintendo DS, entre a Bianca ou a Débora para casar. Portanto, reparem, nós acompanhamos o personagem a nascer, a crescer, a tornar-se adulto, a casar. Qual é o passo seguinte? O nosso herói tem filhos. E ao regressar a casa, depois de várias quests e de se tornar um herói magnânime, ele é coroado rei e acaba por ter 2 filhos. Neste momento, a rainha com que nós casamos é capturada por monstros e numa tentativa de a salvar, ficamos transformados em pedra e passam mais umas dezenas de anos. E o que acontece? Nós somos encontrados pelos nossos filhos em velhos que partem as nossas estátuas e nos soltam. Basicamente, o que nós temos aqui é um arco completo, um crescimento completo de personagem com todas as suas vertentes, em todas as idades, e acho isto uma coisa belíssima de acontecer num videojogo. Onde é que acontece a cereja no topo do bolo? Quando um novo mal surge, portanto, na história principal do jogo, e para o abater nós temos de recuperarmos a nossa esposa, nós partimos numa quest para reunir a armadura do herói lendário, que desde o início do jogo dizem que somos nós. E é aí que nós descobrimos que o herói lendário é o nosso filho, porque a armadura não reage connosco, mas o miúdo que está connosco durante a quest, ao aproximar-se da armadura, a armadura reage. E descobrimos que o verdadeiro herói não somos nós, sempre foi o filho, que nós ainda não tínhamos na altura e que iríamos a ter no futuro. Muito bem, por tudo isto, o herói do Dragon Quest V, o herói destinado, é o meu 5º lugar de melhor personagens em videojogos. Muito bem, muito bem. Agora vou passar a palavra ao Gil. Vais passar a palavra que para vais dizer o 5º lugar. Eu vou dizer o meu 5º lugar, que pá, podíamos escolher aqui muitos, mas neste top 5 acho que há muita coisa a dizer, mas há pouco programa para dar. Portanto, mas vai haver um programa certo para falarmos sobre isto. Boa. Portanto, gosto. A minha personagem no número 5, neste top 5, Lara Croft, Tomb Raider. Ah, Miss Croft. I take it you're ready to sign on. To what? Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, you wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face, judging by your past experiments. My what? Oh yes, they're all still alive. Very much so, in fact. Excelente. Isto foi um jogo que começámos a jogar, ou que eu comecei a jogar em 96, no primeiro jogo de Tomb Raider, onde tínhamos a história da Lara Croft, que no início a gente ficava por perceber quem era a Lara Croft, porque fazia pouca apresentação ao jogo. Só no terceiro jogo que é no Tomb Raider Chronicles, é que falamos mais sobre a história da Lara Croft, em que também ela já foi empurrada para ser uma saqueadora de túmulos e de sarcófagos e seja do que for, pelo pai. Foi um jogo espetacular, gostei muito e mesmo agora ainda há uma ligação, que porque quem jogou os jogos na altura, ainda há uma ligação do Tomb Raider desde 1996, sem dúvida, em que a personagem Lara Croft tinha uns seios bastante avantajados, mini calções, fit, cabelo preso, cabelo castanho, espetacular. Tinha uma apresentação muito fixe, apesar que as mãos não abriam,
O jogo, clássico. o clássico do jogo em que ela metia com as mãos fechadas, puxava as armas e as armas ficavam nas mãos, pousava as armas e continuava com as mãos fechadas. O GTA tinha muito disso também, os primeiros GTAs. Sim, mas os primeiros GTA estavas a ver com uma visão totalmente diferente. Sim. no Tomb Raider, aqui numa visão de terceira pessoa. Dirias que a Lara Croft despertou alguém em ti que ainda não conhecias? Não, já conhecia. Ah, ok. Ela Ok. Pá, não sei. É um ninho. Porque não é que ela não tenha despertado. Agora, o interesse, claro, quando a gente está a jogar Lara Croft, acho que toda a gente fez a mesma coisa, que era quando víamos a Lara Croft e depois na rua, quando víamos alguém assim tão parecido, né, a nível de corpo, em termos de fisionomia, sim. Em termos de fisionomia, a gente olhava e pá, tem umas mamas como a da Lara Croft. Ponto. Okay. Sim, até podia nem ser, até podia ser a minha avó com 60 anos, mas parece a Lara Croft. Sim. Agora, acredito que a tua avó com 60 anos não faria aqueles saltos e daria aqueles tiros com aquela precisão. Só se tropeçasse nas escadas. Podia acontecer. E fazia o salto de 3 degraus até ao passeio. E combinava num rotativo. Combinava num rotativo e ir uma visita ao hospital para voltar a pôr em álcool sítio. Para pôr a bacia, para soldar a bacia. Tu jogaste o jogo mais recente da Lara Croft na PS4? Tenho curiosidade em... Eu estava aqui a ver, além do Tomb Raider 1, eu joguei Tomb Raider 1, que foi em 96, Tomb Raider o 2, que é de 97, e os jogos por acaso aqui começaram todos, do Tomb Raider saíram todos seguidos, até 2000. Sim. Até 2000 consegui jogar os jogos todos. Depois o 2001, 2003, 2006, 2007, 2008... já não joguei nenhum. Joguei um pouco do PlayStation 4, o Anniversary, mas mesmo pouco. Não é porque já não tenha despertado a atenção, mas já são jogos que já era um jogo totalmente diferente e depois requer depois muito tempo de jogo. Sim. E na altura era mais... É aquele também hei de experimentar um dia. Também para conseguir analisar. Sei que deve estar muito colado ao Uncharted, tentaram copiar um bocadinho esse modelo, mas só jogando. Eu acho que mais o Uncharted é que tentou copiar um bocado o modelo de jogo do Tomb Raider. Exatamente, o Uncharted é uma espécie de revivalismo do Tomb Raider de uma forma diferente, tornar um jogo mais cinematográfico. Por exemplo, os saltos na Tomb Raider, os saltos tinham de ser muito certos, não é? Muito certeiros. Sim, muito certeiros. Senão tinhas que contar bem qual era a distância que ias saltar, dar lance suficiente. Tu tinhas ali muita perícia. O Uncharted não, o Uncharted carregas num botão e ele salta, raramente cai, portanto é um jogo diferente. E este novo Tomb Raider é engraçado que se baseia mais no Uncharted, porque como o Uncharted acabou por ter sucesso com esse modelo de jogo, o Tomb Raider acabou por largar um bocadinho aquilo que tinha para entrar um bocadinho por aí. Mas lá está, como não joguei, não queria falar muito acerca desse jogo, poderia estar aqui a dizer alguma coisa de errada e não faria muito sentido. Mas Tomb Raider para quinto lugar parece uma grande escolha. Sim, eu pelo menos uma das, lá está, estava muito indeciso em se o punha em quinto, terceiro, segundo, mas em quinto lugar estava. Perfeito. Então diz-me lá então qual é o teu quarto lugar. Quarto lugar da minha parte vai para Geralt of Rivia do Witcher 3. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Let's hope for it, at least. Muito bem, muito bem. O Geralt of Rivia é basicamente o caçador de monstros mais famoso de Lair Morn, da escola do lobo. Nós basicamente no Witcher temos várias escolas, tens a escola do gato, da víbora, do urso, do grifo, tens uma série de escolas diferentes. No caso do Geralt ele vem dessa escola. O que é um Witcher? Para quem não sabe, é um bruxo mercenário basicamente que é contratado para lidar com todo tipo de criaturas letais que o mortal comum não consegue. Portanto, aqueles problemas que existem nas vilas, de repente apareceu aqui um vampiro à noite a sugar os bongos.
Epá, temos que chamar um tipo para resolver isto, Açugar. nós precisamos de bongos. Gostei, a sugar os bongos. Pá, exatamente, era uma aldeia nos recônditos, não é? Destes universos super criativos, e basicamente os lanchinhos deles eram todos com bongos, e de repente na manhã seguinte os bongos estavam todos sugados e as palhinhas tinham desaparecido, e tu dizias: o que é que aconteceu aqui? É um monstro. E chamavas o Geralt e ele vinha-te ajudar. Basicamente, claro, era isto. O Geralt era filho de uma feiticeira chamada Vizena, e foi entregue ainda em bebê ao Vesemir, que é um dos personagens com quem interages muito no Witcher 3, e que agora também já apareceu na segunda temporada da série, para treinar os Witchers, neste caso o Geralt. O Geralt, ao contrário, muitas pessoas pensam, ele é humano, só que foi sujeito a uma série de mutações de treino de Witchers, às quais muitos poucos sobrevivem. Os Witchers não devem ter nenhum tipo de relação emocional com nada ou alguém, e é aqui que ele consegue arrecadar o meu quarto lugar neste top, porque este detalhe, ainda que seja uma regra dos Witchers, um bocadinho como acontece com os Jedi, que é os Jedi não se podem envolver emocionalmente. Onde é que está a beleza disto? É quando tu rompes com a regra e de facto te envolves, e tu, enquanto jogador, tens essa decisão. O Witcher 3 é um jogo tão livre e tão aberto que tu és o Geralt, e portanto, ainda que o molde seja aquele e que as regras sejam aquelas, tu consegues quase que criar a tua história dentro do jogo, e sempre com aquela personagem como base, aquele resingão, aquele Geralt que é melhorengo, mas que ao mesmo tempo consegue ser fiel às feiticeiras com que se envolve. Portanto, há ali uma série de coisas que tu controlas e consegues te colocar dentro da camada de personagem, sendo que o Geralt não deixa de ser o Geralt. Isto é difícil de explicar, não sei se as pessoas lá em casa estão a compreender, mas é quase como uma fusão entre nós enquanto jogador e o Geralt enquanto personagem. E o Geralt humano é sempre uma personagem mais rica. Nós conseguimos, se quisermos, ao longo de todo o jogo, respeitar as regras dos Witchers, e sempre que alguém nos oferecer sexo, nós recusarmos. E acreditem, há muito sexo que é oferecido ao longo do Witcher 3. Inclusive, eu tenho um amigo meu cujo objetivo, sempre que chegava a cada cidade, era correr os bordéis todos e conhecer todas as prostitutas da área. Portanto, isto era um objetivo pessoal. E conseguiu, que porque lá não se paga, certo? É fantástico. Porque lá não se paga. Pagas com o dinheiro do jogo, certo. Tu vais ganhando ao capturar monstros que andam a sugar bongos. Mas ainda assim, conhecer todos os bordéis do Witcher 3 devia dar por acaso tenho de lhe perguntar se dá um achievement especial. Se ele estiver a jogar online, deve dar de certeza. Tem que dar. Mas basicamente é isso. Para terminar, o Geralt somos nós, não apenas através da história principal, mas das histórias secundárias, e por causa disto, Geralt of Rivia é o meu quarto lugar. Gil, qual é o teu quarto lugar? O meu quarto lugar vai para um jogo de 1991. Uau! Um jogo que foi criado e distribuído para a Apogee Software, que agora é a 3D Realms, que se chama Duke Nukem. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass. Dance for me, baby. Babylicious. Duke Nukem, muito bom. Duke Nukem, que é um jogo que se passa no ano 1997, que na altura, sim, em 91, que ele passava-se em 97, era o nosso futuro próximo. Era um jogo em que nós fomos contratados pela CIA, que era para, a ideia do jogo é só chegar à saída de cada nível. Neste caso, no percurso que a gente ia fazer, tínhamos que era destruir os inimigos, recolher os pontos e encontrar objetos escondidos. Era um jogo espetacular, porquê? Porque fazia muito lembrar o Duke Nukem, fazia-nos lembrar o Exterminador, por causa de ter os óculos escuros e o cabelo loiro. Pois é, e aquele corpo todo musculado. Ou seja, antigamente nós quando jogávamos qualquer jogo, tínhamos qualquer brinquedo, é toda a nossa ideologia do antigamente, que agora é o contrário. Que era antigamente tudo que nós fazíamos, e a nível de jogos, brinquedos, era tudo muito musculado. Okay. Agora é tudo muito franzinho, já não é preciso músculos para nada. Antigamente quem tinha músculos é que era fixe, agora quem tinha músculos não serve para nada.
Pronto, neste jogo que a gente jogava, o nível de design era um design inteligente, porque tudo que nós passávamos a nível de grafismo era tudo muito avançado. Eram pessoas com cabeça de javalis, eram tecnobots, eram robôs que tinham armas laser em 97. Nós estamos em 2022 e isso ainda nem existe. A cabeça de javali já existe, caem muitas cabeças de javalis na rua. Agora as armas laser não. O primeiro episódio do jogo foi passado na cidade de Nova York, que lá não se chamava Nova York, chamava-se Sharpnel City. Ok. Porque não se podia chamar Nova York, porque não tinha que pagar direitos de autor. Fogo. No segundo episódio nós vamos ter com o Dr. Proton, que era para uma base secreta na Lua, que era na base lunar. E o terceiro episódio do jogo, o Dr. Proton já escapa para o futuro. Já é um jogo que começa ou seja, é através do tempo, da linha do tempo. Começámos numa cidade destruída, passámos para a Lua e da Lua já passámos para o futuro. É um jogo ou seja, tu começas a jogar aquele jogo e dá-te vontade de jogar, porque primeiro tens que matar seres que nem sequer conheces e depois estás a fazer algo porque foste contratado para fazer, que é para matar. Pronto. Mas é um jogo. Eu neste momento quero jogar da Knack deixa-me vontade de tinha uma parte engraçada, porque estavas a falar ao bocado do teu colega dos bordéis. No também havia uma parte assim dos bordéis em que nós íamos atrás de um inimigo para um bordel e estava lá na dança do barão, estavam lá as raparigas, né? Por acaso era engraçado. No futuro isso acontecer era muito fixe. É para tu ver, ou seja, antigamente utilizavam muito a parte dos bordéis e tudo, agora não usam para nada. Usam no Witcher 3. No Witcher 3, pronto, peço desculpa. Peço desculpa. No Witcher 3. Pronto, a nível do Gnuc, não tenho mais nada a dizer. Para quem não jogou, que jogue, que é um jogo espetacular. Agora saiu também o Duke Nukem 3D e o Duke Nukem Forever. Ouvi falar no Forever. No Forever, pronto. São jogos espetaculares. São jogos já com gráficos melhorados, com jogabilidade melhorada, mas se tiverem a oportunidade de jogar o de 91, que é para MS-DOS, que é a melhor coisinha. Não esperem gráficos fora do comum, porque são gráficos que a gente olha e diz que joguinho de caca, mas que para quem joga, espetacular. E havemos de jogar esta versão mais recente do Duck Nukem e fazer episódio acerca disso. Claro, acho que fica aqui um bom desafio para nós. Sim, eu acho que todos e neste top 5, para não restar dúvidas a ninguém, e muito menos a nós, neste top 5 são jogos que possivelmente podemos fazer um episódio, porque são jogos que ainda não falámos. Muitos deles, tipo o Witcher 3 eu ainda não joguei, tu já jogaste. Sim. Tomb Raider eu já joguei, tu não jogaste. Duke Nukem não sei se já jogaste. Eu Tomb Raider na altura o primeiro dei uns toques, mas como não acabei, não gosto de dizer que... E relembro muito pouco do jogo, por isso sim, não considero que tenha... Não vou considerar que joguei. Mas na altura era aquele jogo que eu gostava muito daquele nível da mansão, andava lá na mansão. Sim. Mas sim, temos que são aqui boas dicas de episódios para nós irmos fazendo ao longo do tempo. Muito bem. Pronto, André, diz-me então qual é que é o teu número 3. O meu número 3 é Leon Kennedy, o personagem principal do Resident Evil 4. Where's everyone going? Bingo? Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Resident Evil 4. Esta é a personagem perfeita Tops para o jogos. jogo que é. É a personagem perfeita para o jogo que é. Isto é um jogo negro, não é? Em que tu tens que ir a uma vila espanhola conseguir salvar a filha do presidente que foi raptada. Não. Raccoon City é a cidade original. O Resident Evil 4 não se passa em Raccoon City. Passa-se. O Leon Kennedy foi um dos personagens que esteve em Raccoon City no Resident Evil 2. E de uma forma paralela, sem o veres no 3, o 3 acontece
na mesma altura em que o Leon está na delegacia. Até existem uns crossovers engraçados acerca disso, mas depois falamos noutros episódios. Mas basicamente aqui o Leon é chamado a uma vila espanhola para salvar a filha do presidente dos Estados Unidos, foi raptada por uma seita maligna. E o que acontece? O personagem do Leon é um personagem incrível porque é tão cheesy, é um personagem tão de filme de ação tonto, sabes, que só diz parvoíce, que acaba por contrabalançar muito bem com a parte negra que acontece à volta e consegue dar uma piada fantástica àquilo, tanto que ficou uma marca da saga do Resident Evil 4. Eu tenho aqui algumas falas para te dizer que acontecem ao longo do jogo que são incríveis. Tu tens, ao longo do jogo, há uma personagem que vai falando contigo via não é telemóvel, mas tem uma forma de comunicação em que até aparece rádio? De rádio, mas tem vídeo também. Portanto é a Anigam, aparece a personagem, a cara dela a falar contigo. Sim. E após um nível em que tens de rebentar a cabeça a vários zombies e lutar pela vida e te escondes no meio de um beco e fechas a porta e ficas ofegante, entras em contacto com ela e ela diz: Leon, como é que te estás a aguentar? E a resposta de Leon é: má pergunta, Aniga. Má pergunta. Outra parte incrível é há uma parte em que nós estamos a lutar com vários zombies e estamos prestes a ser completamente derrotados, e há um momento em que tocam-se numa igreja e eles todos param o que estão a fazer e começam a ir embora, e o Leon fica a olhar para eles e o que o Leon diz é: onde é que eles vão? Ao bingo? Isto acontece. Mas não vão ao bingo. Sim. Entre outras frases brutais em que o Leon diz: eu já fui polícia, mas só durou um dia. Ou o vilão do jogo, que é o Salazar, diz: estava mesmo à vossa espera, companheiros. E o Leon diz: não obrigado, mano. No thanks, bro. E há outra em que ele diz, o Salazar diz: enviei a minha mão direita para tratar ti. E o Leon diz: a tua mão direita sai fora? Faço esta pergunta. Há outra em que a Ashley, que é a filha do presidente dos Estados Unidos, diz: estás maluco da cabeça? E o Leon diz: eu sabia que ficarias bem se aterrasses de cu. Isto tem que haver um contexto, não é? Portanto, o Leon atira a Ashley, eles estão a fugir e há um buraco gigante à frente deles e a Ashley diz: e agora, para onde é que nós vamos? E o Leon empurra e este diálogo acontece depois, em que ela diz: estás maluco da cabeça? E ele responde: eu sabia que tu ficavas bem se tivesse aterrado de cu. E portanto isto é o clássico personagem de ação que consegue ser misterioso ao ponto de querermos apanhar pequenos detalhes para percebermos o que aconteceu entre o Resident Evil 2 e este jogo, e merece o segundo lugar pelo puro entretenimento que consegue oferecer. É precisamente disso que os videojogos se tratam e portanto segundo ou terceiro? Desculpa, terceiro lugar, tens toda a razão. Terceiro lugar para o Leon S. Kennedy. Gil, qual é o teu terceiro lugar? O meu terceiro lugar é para um careca milagroso, Agent 47, Hitman. Paging Miss Knox. Paging Miss Sierra Knox. The doctor will see you now. Where'd you want me? Miss Knox, come on in. Have a seat and relax. So, what's on the menu? Something that'll take care of this hideous pain in my neck, I hope. I promise. Once I'm done, you won't feel a thing. Brutal. Que é um personagem fictício, como toda a gente sabe, que é um assassino de aluguer. Um gajo sabe a nível dos jogos que ele é um clone humano, que é utilizado, ou seja, foi feito uma mistura de 5 sangues de ADN para criar uma pessoa perfeita. Fogo, mas isso é mesmo a história do jogo? História do jogo. Ou seja, ele é feito é criado num sanatório na Roménia com DNA de 5 pessoas. Que incrível! Descomunal. Por isso é que ele tem o código de barras na parte de trás da cabeça. Ok. Que é para fazer é para criar um humano altamente eficaz para matar. Ou seja, não pode ter fraquezas. Ou seja, é basicamente como no Resident Evil, o Doom. Sim, é a mesma coisa. Sim. Pronto, ele depois de fugir do sanatório, que para quem não conhece, é contratado pela CIA, que aqui não se chama CIA. Chama-se ICA, que é a Agência Internacional de Contratos. Ok. Porque não pode ter o mesmo nome, é uma organização que contrata e faz contratos para assassinar pessoas. Pronto, ele nos jogos tem várias feições, desde o primeiro jogo até ao quinto
tem feições totalmente diferentes, nunca é sempre o mesmo personagem, é normal, porque não foi feito ele é o 47, foram feitos muitos agentes 47, porque eventualmente ele há de acabar de morrer, isto porque no 2, Hitman 2, que já saiu em 2013, o Hitman, nota-se que as feições do Hitman já são de velho, já é um Hitman mais velho na casa dos 40 anos. Quando sai o Hitman 3, que é de 2018, já é um Hitman, vê-se que as feições já são mais novas, portanto por aí já vemos que não é o mesmo, mesmo agente 47. Ok, é um clone diferente. Que é um clone diferente, mais novo, mas com o mesmo interesse em matar as pessoas. Porquê é que eu escolhi o Hitman Agent 47? Porque passei muito tempo a jogar estes jogos. Ou seja, era um jogo em que ao jogar no início era a torta e a direito, era a matar e toca a andar. Ou seja, via as especificações, o que é que tinha que fazer, qual era o contrato que tinha que fazer, quem é que tinha que matar, e em vez de me infiltrar para chegar ao interesse, ao alvo, não, matava toda a gente a eito, matava e vinha embora e fugia. Depois havia sempre maneiras fixes de fugir, que era vestias de turista, entravas no autocarro, ias no autocarro, entravas no carro do gajo que mataste, ias embora, ias a pé, pronto. E então é um jogo que requereu muita atenção para conseguir chegar ao final, em tentar fazer, ou seja, acabares a missão sempre nos níveis máximos de ocultar a tua identidade. Ou seja, matas a pessoa, sais, ninguém te viu, és o verdadeiro fantasma. Era um objetivo que tu tinhas. O objetivo que era o objetivo do jogo. Sim, seja, sim. Porque o objetivo do jogo era tu usares as armas que tinhas, e as armas mortais que tinhas e o ambiente, e o mínimo de pessoas que conseguisses matar. Havia uma missão que eu lembro que tinhas que entrar numa mansão, em que a única maneira de entrar na mansão era com o senhor que vinha entregar as especiarias. Então tu eras obrigado a matar o homem que ia entregar as especiarias com o garrote, o clássico garrote, com o garrote, com outra coisa qualquer, o poder dar com uma pedra na cabeça, e depois era amarravas, tiravas-lhe a roupa, vestias a roupa dele, escondias as armas dentro do caixote das mercearias e entravas, que eles deixavam-te entrar, ias à cozinha, na cozinha conseguias matar o cozinheiro, porque não era matar, tinhas que ir o outro merecer, porque não o podias matar. Era matar o cozinheiro, roubar a roupa do cozinheiro, que era para ir entregar o veneno ao quarto do coisa, sair, que era para ele acabar por morrer. Mas até ele tomar o medicamento, tu já tinhas que estar no patamar abaixo. Por acaso era um jogo que requer algum tempo. E é espetacular. Por acaso gostei muito de jogar o jogo, e há coisa sei lá, 3, 4 dias atrás, uma semana atrás, vi o Miguel a jogar este jogo em casa de uns amigos, mas o novo Hitman em casa de uns amigos, e era tudo a torta e a direita, pegava na metralhadora e barria tudo, e está no meio da multidão, mata aquele e mata a multidão toda, só para fazer a missão. É assim que se começa, não é? É assim que se começa. O objetivo do jogo é ter uma pistola na mão e matar toda a gente a torta e direito. Pronto. E basicamente depois era entrar num autocarro com uma sniper às costas e está tudo. E compras o bilhete e até logo. E boa noite, que vou para baixo. Muito bom. Apanhar o comboio. Pronto, este é então o meu top 3. Perfeito. Diz-me então qual é o teu top 2. O meu top 2 está Joel de Last of Us. That was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. And everywhere you looked, you just saw families torn apart. Sarah. Whole damn world seemed to have turned upside down in a blink. Hey! Keep driving, Tommy. You should have helped him. There's something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? See someplace. O Joel é um exemplo magnânimo de construção de personagem num videojogo. Ele tem a criação de um trauma muito forte com a morte da filha, dos momentos mais trágicos que já alguma vez foram vivenciados num videojogo. 20 anos depois encontramos um Joel mercenário e contrabandista, habituado a um estilo de vida bastante perigoso. O que acontece na vida deste homem é o aparecimento de uma personagem que acaba por mudar a vida dele completamente. É o aparecimento da Ellie, e essa personagem muda
o vazio que existe na vida de Joel e que é negado inconscientemente numa fase inicial. O personagem percebe que aquilo que está a acontecer, nota-se que ele tem essa noção, até porque ele se tenta afastar numa fase inicial, quando ele começa a perceber que existem ali alguns paralelismos entre a Ellie e a filha que ele havia perdido, e ele começa a afastar-se, não quer falar muito. E acaba por ser necessária uma promessa inquebrável para fazer com que o Joel embarque nesta missão que nós jogamos neste jogo incrível que é o primeiro Last of Us, em que ele tem de atravessar a cidade com a Ellie para levar a um grupo chamado os Pirilampos. Esta jornada cria de uma forma muito progressiva uma ligação extremamente forte entre os dois personagens, que revela características do Joel e detalhes do seu passado que não seria possível conhecer de outra forma. Eu estou-me a recordar de um momento muito impactante em que nós conseguimos arranjar um carro e estamos com a Ellie de carro a tentar fazer uma travessia e basicamente aparece uma pessoa na rua a pedir boleia e o Joel ainda para uns segundos a olhar para a pessoa, a Ellie atrás diz olha, ele é como nós, precisa de ajuda. E de repente o Joel mete o pé no acelerador e atropela o tipo e continua a andar e levam com um caminhão em cima logo a seguir, porque aquilo de facto era uma cilada. Eram tipos que estavam ali. Lembro-me vagamente de ver isso. Eram tipos que estavam ali mesmo para os tramar e para lhes fazer mal e saquearem tudo aquilo que eles tinham com eles. Gosto muito do vilão desses jogos. Sim. Os clicadores. Os clickers. Mas é um momento engraçado, porque quando eles conseguem escapar, a Ellie pergunta ao Joel: como é que tu sabias que ele de facto não precisava de ajuda? E a resposta que o Joel lhe dá é: eu já vi muita coisa nesta vida. Imagino que sim. E nota-se completamente um homem que está muito habituado a que lhe tentem passar a perna muitas vezes, a um mundo sujo que não tem dó, muito perigoso, e é um sobrevivente dentro desse meio. E é muito, muito boa a ligação que é criada com ela e a forma como o jogo resolve os problemas e o que ele aprende ao longo da jornada. Todo o final do jogo, as decisões moralmente questionáveis que o jogo toma, o facto de ele ter impedido de forma drástica a descoberta de uma cura para uma pandemia mundial, não nos faz amar ou odiar mais o personagem, faz-nos admirar a humanidade nele, porque eu, pelo menos no meu caso, falando por mim, eu sei que a sua decisão é errada, mas no seu lugar eu teria feito o mesmo. Quando estamos moralmente implicados nas coisas, a nossa decisão nunca é a mais eticamente correta. Claro. É aquela que nós queremos que aconteça. É aquela que nos favorece. Como é óbvio. É mais correta, mas é que... Nem é tanto favorecer, é aquela que nós queremos que aconteça. Por exemplo, neste caso, não implicava o jogo diretamente, mas implicava uma pessoa que ele gostava muito. Sim. Então o que ele fez foi impedir que fosse descoberta uma vacina, que descobrisse uma pandemia para salvar a vida dessa pessoa. E qualquer um de nós na posição em que estava, e nesse momento a relação que ambos têm é de pai e filha completamente, ainda que eles possam dizer que não, ou que no jogo não seja explícito, a relação é de pai e filha, e portanto qualquer pai nesta circunstância faria isso. E é por causa disso que quando um polícia, por exemplo, ou um detetive, um polícia mesmo, é chamado para um caso, e nesse caso está implicado algum membro seu familiar seu, ele é afastado logo, porque a parte do julgamento da pessoa fica completamente comprometida, e é normal, somos humanos, não é? Portanto, um polícia que tenha a família implicada num caso não o pode investigar, e bem, porque toda a gente sabe que existe essa parte que é impossível de contornar. E por causa de tudo isto, desta ambiguidade, desta humanidade, de todos estes sentimentos que o Last of Us nos leva, e nesta jornada incrível que ele nos toma, ele rouba-nos mesmo a alma para viajarmos com o jogo, Joel tem que ficar em segundo lugar na minha lista. Gil, muito bem, estou super curioso para saber o teu segundo lugar. O meu segundo lugar vai para uma personagem que deves conhecer, que é uma das personagens mais musculadas que um gajo conhece à face da Terra,
que é o He-Man. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! He-Man and the Masters of the Universe. Pá, é uma personagem espetacular. Que é uma personagem que já joguei 2 jogos com o He-Man. Inúmeros bonecos que tive do He-Man. Foi aquilo que tivemos a falar há pouco. Antigamente a gente via todos os desenhos animados de super-heróis na televisão, era tudo muito musculado. E pronto, e sempre que falámos nisso, lá vem o He-Man à bala, porque tem que ser. Mas sabes, a parte épica é que o He-Man, enquanto príncipe, que acho que era o Príncipe Adam, o nome Príncipe dele. Adam, sim. O tipo era igual ao meu, era na mesma. A única diferença é que ele ficava mais nu, com uma armadura e com a espada. Ele só era a única coisa, ele nem ficava, o cabelo mudava, nem o cabelo mudava, o cabelo ficava igual, ele ficava com aquela armadura em forma de cruz no peito, com a espada, e o tigre ficava com a armadura. Que não era um tigre, era um cão medroso. Um cão medroso. Acho eu, não sei se era um cão, mas era um animal que estava cheio de medo, ele tinha medo de tudo, e quando o He-Man empunhava a espada, ele transformava-se num tigre corajoso. Que ele diz: tem a força, He-Man. Repara que essa personagem acaba por ter um crescimento maior do que o He-Man enquanto se estava a transformar em He-Man. Sim. Portanto, isto começou tudo, como tinha dito, no coisa dos brinquedos da Mattel. Passou para uma série, até que saiu finalmente para os jogos. Claro, não podemos esperar jogos topos de gama do He-Man, mas para quem conhece o He-Man, que nasceu em 1976, vê lá. Eu só o conheci em 90 e tal por fotografias, porque há fotografias marcadas e registadas. Por fotografias, eu conheci o He-Man em 1989. Estava eu no meio do quarto e estava rodeado de bonecos do He-Man, castelos e tudo. Em 89? Em 89. Pá, eu nasci em 88. Que idade é que tu tinhas em 89? Um ano. Ok. Pá, isso é brutal. É, porque os brinquedos eram do meu irmão, mano. Ok, fogo meu, mas eu não tenho. Eu tenho um irmão mais velho. Eu sei que sim, mas eu não tenho memórias de quando tinha. Eu também não tenho, por isso é que eu estou a dizer, não tenho memórias, tenho fotografias em que eu estou deitado no chão. Pensei que te lembravas de estar. Não. Ok. A única coisa que eu me lembro é uns anos depois, no mesmo castelo que passou, claro, depois aquilo passa de geração para geração, depois perde-se. Passou do meu irmão para mim, em que no castelo havia um buraco mágico em que nós calçávamos uma luva de borracha que era uma cobra, que era para metermos a mão pelo buraco. Eu não acredito, tu tinhas o castelo do He-Man? Eu tinha o castelo do He-Man. Eu não, meu irmão tinha o castelo do He-Man, tinha a maior parte dos personagens todos. O Caveira tinha pá, isso era incrível, meu. Ainda hoje isso vale bastante. Sim, eu não sei onde é que estão. Tanto o He-Man como o G.I. Joe desapareceram Houve guerras, isto é verídico, isto é uma história verídica. Se nós fizéssemos uma história da nossa vida, naquele quintal, aquilo é uma história verídica em que nós tínhamos, eu e o meu irmão tínhamos dezenas de bonecos do G.I. Joe, bonecos pequenos, nem de 10 centímetros, com pistolas, em que nós sempre que comprávamos um boneco novo era uma alegria ali naquela zona, mas onde nós morávamos, tínhamos um colega que também tinha helicópteros, carros, barcos do G.I. Joe, e a parte engraçada, nós tínhamos um pátio com árvores e com muito espaço. Acreditas que metade dos bonecos foram perdidos aí, nunca foram encontrados? Opa, acredito. É só sítio para perder os bonecos. Já em casa eles se perdiam. Nós, uns anos valentes depois, os meus pais fizeram obras no pátio para tirar a verdagem toda, as ervas todas, as árvores todas,
não encontramos bonecos nenhuns. Fone. Das 2, 3, ou perdemos os bonecos e o nosso vizinho ia lá buscá-los, que é possíbil, né? Olha, também para quem vendeu uma PlayStation para comprar pássaros, tinha que estar bem. É hora que eu te digo, se eu fizesse uma história da minha vida, não é? Então, as coisas estão ligadas, porque coitado, isto é assim. Isto é um multiverso dentro dos episódios de Old Gamers. Só vai perceber esta referência quem assistiu aos episódios anteriores. Quem assistiu e quem vai assistir, porque devemos fazer as histórias das nossas vidas em relação a isto, a consolas. Os momentos mais caricatos foi nós termos a Sega Saturn, isto fugindo um bocado ao jogo do He-Man, nós temos a Sega Saturn e um colega do nada, mal sai a estreia da PlayStation 1, compra a PlayStation 1, espetacular, CDs em preto por baixo, fora de série, uma consola fora de série. CDs eram em preto. No dia seguinte ele comprar, fomos à casa dele jogar. 2 semanas depois passámos por ele e eu, João, temos que combinar para ir jogar. Já não tenho PlayStation? Não, porquê? Vendi, foda-se. Então compraste a PlayStation há pouco tempo. Vendi, pá, eu como não jogava, vendi e comprei pássaros. Pronto. É isto, o He-Man. Não vamos falar destas citações. Isto é a mesma coisa que dás uma cadeira de rodas num gajo que não anda e ele vende a cadeira de rodas para comprar umas sapatilhas. Mas pronto, quanto ao He-Man, apareceu na televisão, como todos conhecem, Masters of the Universe em 1983. Apareceu em Portugal, depois apareceu em 1990, 2002. Pá, é espetacular. Ele teve uma renovação recentemente na Netflix. Fizeram a continuação direta dos desenhos animados anteriores, mas acho que aquilo não correu muito pelo melhor. Eu até gosto do escritor, do Kevin Smith, mas só vi o primeiro episódio, confesso não consigo, mas as reviews não foram muito positivas. Não foram positivas. Mas os bonecos e tudo pareceram bastante bem. Mas olha, fico muito contente pelo He-Man. Acreditas que pensei no He-Man e eu cheguei a jogar um jogo do He-Man e fico mesmo contente que esteja aqui no top 5. O He-Man é um grande personagem. Eu assino por baixo. Um grande não, um enorme personagem. He-Man. Que tem a força. Prontos, vamos então ao topo dos topos. Diz-me lá então quem é que está no teu top 1. Opa, vais-me dar com um cacetete na cabeça. Não. Completamente. E é merecido, porque é a terceira vez que faz ouvir falar deste tipo. Mas é assim, o meu primeiro lugar tem que ir para Sam Bridges, de Dead Stranding. Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Rain, heavy clothes, dirty hands, sweaty clothes. Quem quiser ver a minha análise mais a fundo, não só do personagem, mas também do jogo, já temos um episódio. Já temos o episódio disponível. Podem ir ver o episódio que nós fizemos, onde damos a nossa opinião acerca do Dead Stranding. Quanto ao personagem do Sam Bridges, ele incorpora para mim o sentido da vida. É um personagem com agorafobia, cujo trabalho é criar ligações entre pessoas, entregando carga e facilitando trocas entre cidades. Pode parecer aqui um contrassenso, mas o trabalho é do mais solitário que pode existir e o jogador sente isso. Se sente, meus gajos. Sente muito. Vocês sentem muito esta solidão, os gajos show. Nós somos obrigados a carregar um bebê ao peito, que facilita o nosso trabalho, porque bebê é esse que inicialmente nós não gostamos muito dele, não vemos muito bem a sua utilidade, e basicamente utilizamos esse bebê como uma ferramenta. E o Sam Bridges, enquanto personagem, ele ao longo do jogo, lá está, muito parecido ao Joel, é uma coisa muito progressiva, ele vai perdendo esses medos e receios de uma forma muito
muito transparente. Nós nem sequer reparamos, só no final é que conseguimos perceber a evolução que houve do Sam a tornar-se uma pessoa mais humana. Ele estabelece um vínculo muito próximo com o seu bebê, que cruza ideias de parentalidade, amor e continuação de espécie que não são muito habituais de ver nos videojogos, e isto é uma obra-prima que só podia ter sido feita por Hideo Kojima. Portanto, este é o meu primeiro lugar, é Sam Bridges, e não consigo entregar o primeiro lugar a outro personagem que não seja este. Gil, momento do episódio, momento da noite, do dia, da tarde, dependendo da altura em que as pessoas estiverem a assistir isto, o teu primeiro lugar. O meu primeiro lugar está um assunto dividido. Eu vou dividir o meu primeiro lugar com duas pessoas. Tem que ser. Com duas personagens. Com duas personagens, uma delas é fictícia, a outra não. Pronto. Primeiro lugar para personagem fictícia vai Arthur Morgan, do Red Dead Redemption 2. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? Para quem não conhece, o Arthur Morgan é membro de uma gangue da Vanderlinde, que é do Velho Oeste, que é do Red Dead Redemption 2. É uma história espetacular. Para quem não conhece, para quem conhece, sabe perfeitamente quem é que estou a falar. O Arthur Morgan, o jogador, neste caso o personagem fictícia, foi aclamado pela crítica por ser feio, porque é a aparência do personagem, a maneira de ser do personagem é espetacular. Ele inspirou-se para fazer quem fez o personagem, inspirou-se em atores como o Toshiro Mifune, o John Wayne e o Rob Whitworth, que interpretou também o John Marston no mesmo jogo. São poucas as palavras para a personagem que é. Tu, neste caso, Mifune é mesmo um grande ator japonês. O Mifune é um grande ator japonês. Fez os Sete Samurais e outros filmes mesmo muito, muito incríveis. Não sabia que tinha sido inspirado, mas faz todo sentido. Ele, quem fez o ator foi o Roger Clark, o ator que interpretou o Arthur Morgan. Ele diz que ele gostou muito de fazer o personagem, isto porque era um personagem que fazia parte de uma gangue, mas que por sua vez aos jogares que ele ligava à gangue, mas também queria ter vida própria. Tanto é que ele apaixona-se, encontra a velha paixoneta. Há muitos momentos do jogo em que ele pensa na vida se não se tivesse unido à gangue. Tenho pena do desfecho do jogo. Já me falaram dos 3 desfechos do jogo, mas para já ainda só consegui concluir 2, porque o terceiro não vejo maneiras de concluir. Não sei se tem que ser com algum bugzito, e portanto, quem não conhece que veja. Perfeito. Quem é o Arthur Morgan do Red Dead Redemption, que ainda vamos fazer um episódio sobre sem isto. sombra de dúvida. A outra personagem, era isso que eu te ia perguntar, que não é personagem fictícia, sou eu. A melhor personagem de jogos que pode haver, isso é quando eu me crio a mim em qualquer tipo de jogo, com as características máximas. Que brutal. Portanto, eu posso entrar no FIFA, sou o melhor jogador. Posso entrar no UFC, sou o melhor lutador, porque entro com as características máximas, a altura máxima, sou um gigante, calculo a todos. Muito merecido. Não há forma como dizer que esse é um top 1 muito acertado, porque de facto se nós não existires, nenhum outro personagem outro personagem existe, mas mesmo, ou seja, eu se não existir, o Arthur Morgan existe, mas há muitos dos jogos, mas não é mesmo, as decisões dele não são, as decisões dele não são as mesmas, porque temos de ser nós a fazer a escolha, mas eu já estou a falar do eu, mas nas personagens que eu crio.
Dos personagens, já estou a perceber. Não sou eu. Ou seja, quando tu fazes enquanto jogador no FIFA, quando fazes enquanto exatamente, quando eu crio o meu eu nos jogos. Já percebi. Portanto, muito bem. Acho que tem que ser um dos personagens principais e número 1 tem que ser eu. Perfeito. Porque em todos os jogos, e ao contrário daquilo que eu estava a dizer, porque eu acho, pelo menos eu faço os jogos sempre parecidos à realidade, que é, eu não sou um gajo muito alto, eu tenho 1,78 m, em que eu, se for fazer um jogador no FIFA com 1,78 m, se eu tenho 1,78 m, faço o jogador com 1,78 m. Se eu tiver 1,50 m, faço o jogador com 1,50 m. E mesmo no WWE criei o meu personagem e não fiz o meu personagem num peso com pesado, 2 metros e tal, nem com 2 metros e tal, porque não interessa, tenho que fazer o meu personagem, claro. Como no UFC, como no basquete, no NBA. E então acho que nós, no primeiro lugar, temos que dar a nós próprios, quando criamos os nossos personagens, da forma correta como os nossos personagens têm que ser criados, porque assim é que estamos a dar não usa a imaginação, mas estamos a criar uma realidade paralela àquela que a gente gostava de ter. Por exemplo, gostava de ser jogador de basquete, mas gostava de ser com a minha altura, não com 2 metros e tal. Claro. Gostava de ser piloto de carros, não com as características de um piloto verdadeiro de carros, mas com as minhas características, com as minhas aptidões para conduzir. Portanto, é que está aqui meio dividido entre Arthur Morgan e mim. Perfeito, vai para mim. Eu vou-te dizer que não há forma melhor de terminarmos este top 5 surpreendente e ao mesmo tempo muito, muito correto. Quanto às pessoas que nos estão a ouvir, deixem o vosso top 5 nos comentários, nós estamos desejosos de ver qual é que é o vosso top 5 de personagens favoritas nos videojogos. Já sabem que podem deixar mensagem se quiserem através do nosso e-mail para oldgamerspt@gmail.com ou passando pelo nosso Instagram, Facebook. Vocês sabem onde é que nós estamos. Nós estamos disponíveis em muito lado. E quanto a nós, é só clicarem no seguir ou subscrever para nos acompanhar. Ativarem o sininho, essas coisas que toda a gente hoje em dia já sabe muito bem como é que se processa. Quanto a nós, vamos dormir um bocadinho e muito obrigado mesmo por estarem desse lado a ouvir este episódio. Foi um gosto. Continuação de uma boa noite, uma boa viagem para casa. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.